A natureza da paixão humana é carnal e o propósito é a satisfação própria. A natureza da paixão de Cristo é espiritual e o propósito é o bem-estar coletivo. Entendeu a diferença? A natureza de uma é carnal e o propósito é o bem-estar pessoal. A natureza da outra é espiritual e o propósito é o bem-estar coletivo, de todos, do comum. Então essa é a diferença entre paixão humana e paixão cristã. Então se você encontrou algo pelo qual morrer, você é um ser apaixonado por isso. Eu morro pelos meus ideais. Está disposto a morrer pelos seus ideais? Então você é apaixonado pelas suas ideias. E da mesma forma, ok? A terceira, palavra que a gente precisa definir aqui é Cristo. Porque Jesus Cristo é uma coisa. Cristo é uma coisa. Jesus é uma coisa. São três coisas diferentes. Por exemplo, Jesus, ele teve um início no tempo e espaço. Ele veio há 2020 anos aproximado atrás, correto? Jesus o Cristo. Ele nasceu no ventre de Maria, em Belém da Judéia. Então ele veio no tempo e espaço. Mas o Cristo é eterno. O Cristo é antes mesmo de Jesus. Ué, Mateus, você está ficando doido. Mas não é. O Cristo ele é antes de Jesus. O que João 17 diz na oração sacerdotal? Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha com você antes que houvesse mundo. Uai, o Cristo tinha uma glória antes que houvesse mundo. Com Deus. Outro texto. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, a palavra verbo é apenas uma nomenclatura para designar o Cristo. Então, na eternidade, o Cristo se chama o Verbo. Mas o Cristo se manifestou no tempo e espaço em carne para trazer o exemplo humano para nós. Porque a gente já tinha banalizado tudo, né? A humanidade já estava em extrema decadência. Então, Cristo veio ser o humano perfeito, à vontade, à imagem e semelhança de Deus, que era o que nós não estávamos dando conta. Então, Jesus vem nos oferecer um modelo. Olha, eu sou o modelo, me sigam. O modelo já não é mais Salomão, que tinha sabedoria, mas terminou profanando o templo por causa dos deuses das suas inúmeras mulheres. O exemplo já não é mais Davi, que apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, tinha algumas inclinações sensuais. O modelo já não é mais Moisés, o modelo já não é mais Arão, o modelo não são esses, o modelo é Cristo, Jesus o Cristo. Então, quando a gente fala de Jesus Cristo, a gente está falando que nasceu no tempo e espaço Jesus, mas o Cristo é anterior a Jesus. O apóstolo Paulo fala que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então, quando eu falo que o Cristo precisa estar em mim e em você, eu estou falando correto. Agora, se eu falo, eu, Mateus, tenho que estar na Jéssica, a Jéssica tem que estar em mim, dois corpos não podem habitar o mesmo lugar. É um do lado do outro. Então, se eu falar que... mas é claro que isso é teologicamente, viu, gente? Porque Jesus entende o que a gente fala, mesmo que a gente fale errado. Vamos lá, a última definição aqui, que é a quarta, é semelhante. Semelhante. O semelhante é o ser humano mais próximo de mim, que assim como eu carrega traços do divino, que é a criatividade, a capacidade de pensar, a capacidade de tomar decisões. Então, quem é meu próximo? Quem é meu semelhante? A Gisele, a Ellen, o Jaderson, a minha esposa Jéssica, a Camille, o Wendel. Todos vocês são meus semelhantes. E eu devo olhar vocês como a extensão de mim mesmo. Então, eu não devo ferir vocês, porque senão eu estarei me ferindo. Eu não devo machucar vocês, porque senão eu estarei
me machucando, porque vocês são a extensão de mim, porque nós fazemos parte do corpo, onde o Cristo é o cabeça. Então, a gente definiu alma, paixão, Cristo e semelhante. Então, vamos ler esse título de novo, que a gente já vai começar a observar com outros olhos. Que o segredo de decifrar frases é justamente entender o significado das palavras. Então, aqui, paixão pelas almas. Como revelar Cristo aos meus semelhantes? E essa paixão que a gente está falando é paixão cristã, paixão de Cristo. Porque quem é apaixonado pelas almas? A carne? Não, somente o Espírito. Tem em João capítulo 4, tem uma passagem que fala da mulher samaritana. Essa é uma passagem bem intrigante, vocês podem anotar para estudar em casa, que eu não vou abordar ela aqui agora, mas Jesus estava com os discípulos, porque estava cansado, para beber água, e os discípulos foram comprar coisas. E ali ele encontra a mulher samaritana, que ia ali meio-dia buscar água no poço. E ele inicia um diálogo com aquela mulher. Só que para Jesus acessar a alma daquela mulher, ele precisou quebrar algumas barreiras. A primeira barreira que ele quebrou foi a barreira social. Porque ele é homem e ela é mulher. Ele é um mestre que tem os seus discípulos, que ensina a Bíblia, ensina as Escrituras Sagradas, ensina a Torá, e ela é uma mulher de outro povo. Então, socialmente, se um fariseu, um escriba visse Jesus conversando com essa mulher, não cairia muito bem. Então, a primeira barreira que Jesus quebra e rompe é essa barreira social. Então, quer dizer que Jesus é impedido de levar a salvação a essa mulher pelo simples fato dela ter um sexo diferente? A segunda questão é a barreira cultural. Jesus era judeu e ela era samaritana. E a Bíblia deixa bem claro que os judeus não se batem bem com os samaritanos. Por quê? Por causa da rincha. Os judeus é um povo considerado puro, porque eles não se envolveram com outros povos. Os samaritanos se envolveram, casaram com outras nações. Então os judeus consideravam os samaritanos como povos impuros, mestiços, raça que não é pura. Então eles não se relacionavam a partir daí. A outra treta que eles tinham era uma rincha religiosa. Não, o lugar correto de se adorar é o templo, em Jerusalém. Aí os samaritanos dão um lugar, é no templo, no Monte Gerizim. Então tinha essa briga religiosa, essa briga. Então, culturalmente, Jesus precisava quebrar essa outra barreira. Porque ele era judeu e ela era samaritana. Ele não poderia comunicar com ela e conversar com ela pelo simples fato dela ser samaritana, considerada mestiça, considerada impura. Então ele não podia iniciar esse diálogo. A terceira barreira que ele quebra é a barreira moral. Porque Jesus tocou em assuntos íntimos com essa mulher. Ele falou da vida sexual dessa mulher. Ele falou, olha, você teve 5 maridos, inclusive o que você está com ele não é seu. Ei, tem treta aí. Então a postura existencial, a vida que essa mulher escolheu, aos olhos daquela sociedade, não era uma vida muito correta. Então Jesus quebrou uma outra barreira aqui, que é essa barreira moral. A quarta barreira que Jesus quebrou foi a religiosa, porque um mestre ele tem que se dedicar a ensinar homens e não se dedicar a ensinar mulheres, porque a gente sabe que a Bíblia ela é escrita e aí todas as histórias foram passadas num período patriarcal, num período que o homem estava no governo, e sinceramente era uma sociedade muito machista mesmo. A Bíblia não é machista, mas os povos que é relatado aqui são. As mulheres não eram contadas nas genealogias. Tanto é que tinha até uma oração que os judeus faziam, Deus, obrigado,
porque eu não nasci samaritano e não nasci mulher. Era essa a oração, porque as mulheres eram repudiadas e elas eram sempre vistas em segundo plano. Então, o conhecimento, a Torá, os segredos do reino tem que ficar sob posse do homem e não da mulher. A mulher tem que cuidar das coisas da casa e é isso. Mas você percebe que existem muitas barreiras para que Jesus acessar a alma daquela mulher. Então Jesus precisou quebrar essas barreiras. Tanto é que quando os discípulos chegam e veem Jesus conversando com essa mulher, eles ficam maravilhados. Maravilhados no sentido assim, espantado. Esse mestre é doido, o que ele está fazendo? Ele está conversando com uma mulher, e ainda essa mulher é samaritana, e rola uns boatos aí que ela não tem uma vida muito agradável aos olhos de Deus. Então você percebe que os próprios discípulos começam a questionar a postura do seu mestre, porque eles estavam olhando com os filtros da sociedade. Mas Jesus, ele pretendeu quebrar todas essas barreiras para acessar a alma daquela mulher. E quando ele viu, a única coisa que ele conseguiu enxergar era uma mulher marginalizada, ferida e excluída pela sociedade. Então você percebe que quando você escolhe adentrar a alma do ser humano, ao invés de olhar apenas o que todos veem, você começa a amar essa pessoa, diferente de odiar, diferente de julgar, porque naturalmente as pessoas fazem o quê? Juízo de valor. O Cristo olha para a alma e vê uma pessoa aflita, vê uma pessoa faminta, vê uma pessoa que precisa dele. Então Jesus não tem interesse no seu cargo, na sua cultura, na sua etnia, ideologia. Jesus não quer saber nada disso. A pergunta de Jesus é: quem está por trás dos seus olhos?